Bom pessoal, seja muito bem-vindo no nosso canal. Mais uma vez, agradeço desde já a sua participação, por ter sintonizado conosco e espero trazer mais um conteúdo relevante para nossa realidade, para nossa atualidade. Fique comigo até o final do vídeo e acompanhe um pouco mais do cenário geopolítico. Olha aqui uma questão importante. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um rapaz, né? Provavelmente você já deve ter escutado, né? Talvez você não deve ter pesquisado a fundo, mas você já escutou falar sobre um rapaz, né? Que há pouco tempo atrás, influente, né? Ele, infelizmente, teve sua vida abruptamente interrompida por um trágico assassinato neste dia 10 de setembro de 2025. É importante aqui salientar que eu quero ser totalmente imparcial quanto às notícias, quanto às matérias. Nós sabemos que as notícias, elas têm, por vezes, um cunho partidário, né? Mas releve, tá? Porque, apesar das notícias em que eu estou apresentando a vocês, eu não quero trazer nenhuma questão política para esse canal. Eu quero simplesmente falar sobre uma questão jurídica do que de fato aconteceu e também trazer uma informação relevante para você. Então acompanhe comigo algumas coisas importantes que nós temos aqui. Eu não vou trazer muitas notícias, mas eu vou trazer algumas que podem nos ajudar nesse quesito. Acompanhe comigo. Quem era Charlie Kirk? Ativista pró-Trump, assassinado em Utah. Cofundador da Turning Point USA, mobilizou jovens conservadores. Foi morto aos 30 anos em um evento universitário. O ativista Charlie Kirk, assassinado nos Estados Unidos na quarta-feira, dia 10 de setembro, na Universidade do Vale de Utah, em Orem, era um dos mais conhecidos ativistas conservadores do país. Alvo de um atirador, o cofundador da Turning Point USA tinha 31 anos, deixa mulher e 2 filhos. Aqui eu tô passando uma biografia rápida porque muitas pessoas te apresentarão esse camarada de uma maneira diferente. Por quê? Né? Nós sabemos que na nossa atualidade existem para as pessoas apenas dois lados, né? Um lado vai apresentar de uma forma e o outro vai apresentar de outra forma, e tudo bem por isso, isso é normal, tá? Aquelas pessoas que elas são partidárias, elas vão propor os seus pontos de vista sobre determinadas questões, sobre determinadas pessoas, e tudo bem. Basta você analisar cada matéria, né, o sensacionalismo de cada uma delas, né, porque ambos os lados apresentam sensacionalismo sobre as matérias, e você precisa pesquisar um pouco mais a fundo do que de fato aconteceu. E assim você vai tirar as suas conclusões, né, e ao mesmo tempo você vai definir também a sua personalidade, os seus valores e também no que acreditar. Mais uma vez reforço. Eu estou apresentando aqui matérias, e aí você pode dizer, ah, essa matéria é sensacionalista, ah, essa matéria é assim, ah, essa matéria é assado. Não, eu estou apenas apresentando, e vocês perceberão que eu vou apresentar a mesma matéria 2 vezes, por 2 jornais diferentes, 2 matérias diferentes, para que vocês percebam também como cada um, né, vai se posicionar frente à mesma ocasião. Observa comigo aqui o que vai dizer essa notícia. Quem era Charlie Kirk, o jovem líder que se tornou referência para conservadores nos Estados Unidos? Com milhões de seguidores nas redes sociais, o influenciador e aliado de Trump foi baleado na última quarta-feira, dia 10, em um ataque violento que foi rapidamente condenado por ambos os lados do espectro político. Charlie Kirk, que morreu após ser baleado em uma universidade dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 10, era visto como um porta-voz eloquente por uma jovem geração do movimento de extrema-direita do presidente republicano Donald Trump. O homem de 31 anos contava com milhões de seguidores nas redes sociais que se deleitava com seus comentários e respostas provocativas aos detratores e àqueles que questionavam sua ideologia. A doutrina conservadora de Kirk estava muito alinhada com a de Trump. Ele apoiou as falsas acusações de fraude do presidente americano quando perdeu as eleições de 2020 e usou sua grande influência para atacar imigrantes e pessoas transgênero. Aqui eu quero mostrar para vocês que estou falando de uma mesma questão, né, duas notícias totalmente diferentes, e nós sabemos, né, que no fundo, essas notícias são partidárias, são, né, matérias jornalísticas partidárias, né, e aqui nós temos uma mesma ocasião com duas formas diferentes da forma de falar. Então aqui a trajetória dele, resumidamente, para a gente entender e não ter que esboçar outros conteúdos. Charlie Kirk nasceu em 14 de outubro de 1993. Ele foi fundador, como a gente leu nas matérias, né, da Turning Point, né, em 2012, isso aos, né, 18 anos, onde ele começou a ser uma figura um pouco mais proeminente no movimento conservador. Daí disso, ele, né, captou um pouco mais a atenção dos jovens, né, e por essa liderança que ele tinha, né, principalmente na Turning Point, como que a gente leu em todos os seus sentidos, ele também foi apresentador, né, de um rádio que se chamava The Charlie Kirk Show. Isso era um programa de rádio conservador, né? Isso ele está montando, né, a sua carreira. Ele é um crítico de políticas progressistas,
né, que inclui o controle de armas e também direitos LGBTQIA+. Então, em 10 de setembro de 2025, né, durante esse evento, como a gente leu nas matérias, que ele foi fatalmente baleado por um atirador posicionado no telhado de um edifício. Olha aqui comigo na matéria. Mais uma vez, uma mesma matéria, ó, preste atenção. Aqui. Charlie Kirk, que é influenciador conservador morto durante palestra em universidade dos Estados Unidos. Líder da Turning Point USA, principal organização conservadora juvenil do país e apoiador de Donald Trump, ele defende teorias da conspiração como marxismo cultural e negacionismo em relação às mudanças climáticas. Charlie Kirk, de 31 anos, líder da Turning Point USA, principal organização conservadora voltada para os Estados Unidos, foi morto a tiro nesta quarta-feira enquanto discursava em um evento no campus da Universidade de Utah. Conhecido por seu apoio ao Donald Trump, ganhou destaque por divulgar teorias sobre supostas fraudes nas eleições americanas de 2020 e por endossar os protestos que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, tá? Aqui nós temos uma matéria que de fato, né, aconteceu, né, que abrangia, né, toda essa questão, né, esse evento e tudo mais, e como aconteceu, em que momento aconteceu. Agora que a gente já conhece quem é esse camarada, eu quero apresentar a você, né, algumas questões também, né, com um pensamento um pouco mais jurídico em relação a essa questão e também informativo. Mais uma vez repito, aqui é uma matéria totalmente imparcial, né, da minha forma, apesar de eu estar usando, né, matérias que por vezes elas são parciais, ela tem cunhos partidários. Eu quero apresentar a você a vida de um camarada, né, do que ela é, né, do que as pessoas dizem. Então, né, nesse dia ele debatia, né, sobre questões políticas e nesse tiroteio, infelizmente, ele foi levado, né, ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos. Dessa forma começou uma investigação, né, sobre quem poderia ter sido e tal. E aí nós temos aqui uma notícia. O que dizem os vizinhos de suspeito de matar Charlie Kirk? Essa matéria é do dia 14 de setembro de 2025. A cidade de Washington, no estado de Utah, localizada no sudoeste do Parque Nacional de Zion, é cercada de montanhas cinematográficas e há muito tempo virou um centro para explorar as maravilhas naturais do oeste dos Estados Unidos. No entanto, as últimas 48 horas deixaram os moradores se perguntando como a porta de entrada para algumas partes mais bonitas do país pode ter gerado um ato mais hediondo de violência política nos últimos anos. Tyler Robson, o homem que as autoridades acusaram de matar o ativista conservador Charlie Kirk na Universidade do Vale de Utah, essa semana residia na área, segundo a polícia. Ele está preso agora, depois que o pai dele aparentemente o convenceu a se render. Nos últimos dias, policiais invadiam quarteirões tipicamente tranquilos em Washington, na vizinhança de Santa George. Eles bateram em porta e fecharam ruas enquanto realizaram as investigações. Do lado de fora da casa da família, Robson e Washington, vizinhos, expressaram choque ao saber que alguém próximo poderiam ter cometido o ataque fatal. Isso abala uma comunidade porque não espera uma coisa dessa. Diz um terceiro, né, que recentemente se mudou para o bairro. Então aqui, né, é um vizinho, né, como na matéria mesmo está dizendo, diz sobre a morte desse camarada. E aí então, aqui nós temos, né, uma outra questão importante, que esse suspeito, ele em 12 de setembro, né, ele foi apontado como o único envolvido sobre essa questão, né, e líder, né, de também diversos aspectos políticos. Ele condenaram o assassinato, inclusive. O presidente Donald Trump ordenou que bandeiras elas fossem hasteadas, né, em homenagem a esse camarada. A morte de Kirk gerou debates sobre violências políticas e liberdade de expressão nos Estados Unidos. Lê essa matéria aqui comigo. Quem é Charlie Robson? Charlie é o mais velho da família, com 3 homens. Parte de uma rotina dele era publicada pela mãe. Ele morava no condado de Washington, a mais de 400 quilômetros no local do crime. A prisão dele aconteceu na cidade de Santa George, no condado de Washington, Utah. O jovem estudava na Universidade Estadual de Utah e tinha um bom desempenho escolar, segundo a imprensa americana. Ele estaria na instituição com uma bolsa de estudo, segundo informações preliminares. Apesar da informação dada pela família, de que Tyler ficou mais político nos últimos anos, ele não tinha filiação partidária e nem voltada nas 2 últimas eleições. As informações foram levantadas pelo canal americano CNN com base em registros eleitorais do país. Tyler tinha comentado sobre a ida de Charlie Kirk a Utah um pouco antes do crime. Segundo o governador, familiares afirmaram que na ocasião Robson tinha que Kirk era cheio de ódio e espalhava ódio. Estojo de bala, encontrada com arma e usada no crime, tinha a frase "Ei fascista, pegue isso". Segundo o governador de Utah, outras 2 frases foram encontradas em munição não disparada. Se você está lendo isso, você é gay. E bella ciao. Frase presente em uma canção italiana antifascista. Pai entregou Tyler. O suspeito teria confessado o crime ao pai, que é um veterano do departamento de xerife do comando de Washington. O homem manteve em custódia com a ajuda de um pastor até a chegada da polícia. O pai também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades. Segundo a polícia, o pai do possível atirador entrou em contato com o líder religioso que ajudou na mediação até a entrega. Aqui nós temos uma matéria que ela fala sobre a biografia desse suspeito, né? Logicamente, você vai estar ouvindo por aí,
né, do seu lado sobre, esse camarada era assim, esse camarada era assado, ele estava discursando sobre isso, sobre aquilo, né, e mais uma vez eu informo, né, nenhum movimento, ele autoriza ou viabiliza a violência. Por isso eu sempre repito para vocês aqui nos comentários, sejam democráticos. O debate, ele é justo. O debate, ele é íntegro. Nós precisamos debater mesmo, nós precisamos conversar mesmo. Só que sem ódio. Seja respeitoso. Porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela pode, né, ser um seu companheiro futuramente. E por que não? E por que não? As pessoas, elas podem mudar as suas mentalidades, os seus caminhos, e isso é totalmente normal, né? Então por isso que eu falo para vocês, todo e qualquer tipo de violência, não gosto de um grupo político. Tudo bem você não gostar, mas isso não necessariamente vai fazer, né, uma réplica sua para que você possa violentá-lo fisicamente, certo? Eu não concordo com a ideia dele. Tudo bem, nós estamos numa democracia e é para isso mesmo que nós estamos aqui. E mais uma vez eu repito, né, que esse camarada, né, ele tinha influências e por isso também gerou alguns debates, né, sobre a política e a liberdade de expressão. Isso nos dois lados, tá? Os dois lados repudiam. Lógico que um lado repudia menos, outro repudia mais. Um vai falar um pouco mais de um jeito, outro vai falar mais do outro. Mas isso é extremamente normal para matérias que são partidárias. Como nós vimos, Charlie Kirk, ele era casado e pai de 2 filhos. Eu quero aqui chamar a atenção, né, sua também e fazer você entender que todas as pessoas, né, por trás de uma opinião, elas têm uma vida. Tem uma vida política, sim, mas elas têm também uma vida social. Elas têm famílias, né? Elas têm o seu ciclo social, elas têm amizades, ou seja, elas são pessoas, né? Inclusive a Constituição Federal, ela defende, né, as pessoas, porque elas precisam ter a sua liberdade de expressão, lógico, né, seguindo alguns ritos, porque a liberdade de expressão nós precisamos entender, né, que ela não pode ferir outra pessoa, né? E ferir, que eu digo, é ferir fisicamente outra pessoa, né? Logicamente, eu estou discursando sobre um evento político. Logicamente, infelizmente, a gente vai ferir o outro lado nos seus pensamentos. Mas isso não pode interferir na liberdade de uma outra pessoa, né? Então nós temos que ter muito isso em mente. Mas aqui o que eu quero enfatizar também, né, para vocês, é que ele era conhecido, né, por sua fé, né, cristã, defesa dos valores tradicionais e tudo mais. E eu quero te fazer entender que todas as pessoas por trás de um pensamento político, elas são pessoas, elas são seres humanos. Elas precisam serem tratadas como humanas. Você tem o seu lado político. Você pode atacar as pessoas, mas entenda antes de tudo que quem está ali por trás é uma pessoa. É uma pessoa que nós precisamos ter respeito. Respeito pelas opiniões, respeito também pelas divergências que elas têm. Então, por ele ser reconhecido por mobilizar, né, jovens em torno, né, do mundo de causas conservadoras, isso traz um desgaste, né, tanto muito provavelmente para ele, quanto para a família, quanto para outras pessoas também do lado político. Então aqui, nós sabemos que ele tem uma trajetória, né? Eu não estou definindo o mérito, o caso concreto, quem ele era, não estou definindo isso. Estou dizendo que ele tinha uma trajetória, né? Nós precisamos respeitar essa trajetória e principalmente pelo que ele conquistou, pelo que ele fez, por onde ele chegou. Mais uma vez repito, ele era conservador, ele era extremista, não estou entrando nesse mérito. Independente do lado político dele, eu quero dizer que ele chegou a um determinado local, né? Com popularidade dele. Isso é extremamente normal, os dois lados eles permitem isso. A trajetória dele então, né, de Charlie Kirk, ela destaca, né, a influência crescente que envolve alguns líderes, né, no cenário político, e a sua morte ela é trágica, mas ela serve também de um lembrete importante, o quanto o diálogo é importante na nossa sociedade, o quanto a tolerância na nossa sociedade ela precisa estar permeada, que as pessoas elas estão intolerantes ao que elas pensam. Então é muito importante que a gente se coloque no lugar um pouco mais do próximo, né, e entenda os seus lados políticos. Mas, lógico, mais uma vez repito, interferência na liberdade de expressão do outro pode ser limitada, né? Nós vamos trazer mais vídeos como esse e também explicando um pouco mais. Espero que você tenha entendido sobre essa questão e te peço que você deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal e propague esse canal, comente, né? Mais uma vez, seja respeitoso nos comentários, mas podem comentar à vontade, afinal, esse canal aqui também é de vocês.